Olá, pessoal. Então, eu vi um artigo que alguém escreveu aí sobre gatos, falando diversas coisas que, nossa, era muito baboseira. E eu quero falar sobre isso. Então vamos lá. Antes de tudo, eu devo lembrar que somos responsáveis por toda a informação que passamos quando nós nos vestimos com vamos dizer assim, uma máscara ou um rótulo de conhecedor ou especialista em alguma coisa. Então, quando você fala representando um grupo, como no caso, criadores, ou gateiros, ou veterinários, ou o que seja, quando você fala em nome de um grupo profissional, quando você fala por ser especialista em alguma coisa, você escreve um artigo, você é responsável pelas consequências disso, tá? Vou contar um caso rapidamente, sem dar muitos detalhes, de uma pessoa, no caso, que sofria depressão, né? Lembrando que depressão é uma doença. E precisa só de um gatilho para a pessoa cair nas consequências da doença, né? E essa pessoa, que estava, no caso, depressiva, passando por momentos muito ruins, ela se sentia culpada, tá? Porque lia vários assuntos, artigos sobre o que podia ter feito lá, porque tinha dois gatos antes, tá? Gatos de uma raça e outra, e eles vieram a falecer, e a pessoa vai procurar saber, se informar, ou já tinha lido talvez antes, e tem diversas informações que desinformam e jogam a culpa na pessoa, porque abre brecha para várias coisas, né? E essa pessoa estava sofrendo. Até que eu cheguei e falei para essa pessoa que não era bem assim, expliquei, porque a tal raça era bem complicada, e tem coisas que não se pode realmente fazer feitas, e que não temos controle sobre tudo na vida, que é importante nós sabermos o que nós podemos controlar, o que não podemos controlar, e aceitar aquilo que não se pode controlar. Tá? É uma questão filosófica até do bom viver. Quando alguém escreve um artigo falando algo por interesses financeiros, prevendo já o contato de um patrocínio, toda informação tem uma consequência. Toda desinformação tem uma consequência desagradável. E nós somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis por tudo que falamos. Uma vez a palavra sai da boca, ela tem uma ação. E quando a ação tem uma consequência dessa ação. E você será responsável por isso. Bem ou mal. Tá? No caso, o que eu falava nesse artigo? A pessoa falava sobre os vômitos de bola de pelo. Que os gatos, ao se lamber, né, se dar banho, eles engolem pelos. E eles costumariam, né, expulsar em bola de pelo, mas ultimamente, mais recentemente, os gatos já estão aprendendo, segundo esse artigo, abrindo aspas, os gatos estariam aprendendo a consumir, né, digerir esses pelos, e que a pessoa que tivesse um gato em casa, relatando o artigo, e o gato estivesse vomitando bola de pelo, para ficar atento e levar a procurar um veterinário, porque poderia ser doença. Porque segundo essa pessoa que escreveu o artigo, os gatos estariam absorvendo a bola de pelo. Vamos agora eu falando, porque os gatos não estão absorvendo, digerindo pelo. Tá? Isso é mentira. Tá? O pelo não vira fibra alimentar. Isso é absurdo. Tá? O que acontece, os gatos continuarão e continuam expulsando bola de pelo. Isso é normal do gato. O corpo dele foi feito para isso, para regurgitar, formar nós chamamos de bola de pelo, muitas vezes sai com forma na verdade sai em forma de linguiça, uma linguiça de pelos. Então ele tem essa capacidade de ir e vai treinando isso, muitas vezes em torno dos 3, 4 meses, até 6 meses, eles vão treinando, tá? Fazendo aquela tosse, fazendo aquele movimento de expulsão, e muitas vezes só vomitam um pouco de ração com água. Mas isso é totalmente natural, não é doença, porque já é um treinamento do corpo, já exercitando para poder expulsar a bola de pelo no futuro. Tá? Isso é super natural. E quando você não tem muita frequência desse ato, você pode analisar as fezes, que está nas fezes. Tá? Ele não foi absorvido pelo corpo, ele apenas passou por todo o caminho digestivo até sair junto com as fezes, e você vai analisar as fezes ali. Eu analiso, eu tenho prática disso. Né? E lá estão os pelos. Se você for dissolvendo as fezes na água, você vai ver que os pelos estão ali. Muitas vezes, né? Nem sempre. Tá? Mas fora isso, vai ser sempre muito bem-vindo a expulsão da bola de pelo por vômito nos felinos. Tá? Os pelos não estão virando fibra alimentar. Talvez para essa pessoa que escreveu o artigo. Ela deve estar consumindo pelo, achando que é fibra alimentar, né? Quem sabe, né? Hoje em dia tem louco para tudo. Tá?
Só que, pelo que eu vi no artigo e a presença dos patrocinadores, ela deve estar prevendo, ou então armando já um caminho para poder receber patrocínio daquela pastinha que expulsa a bola de pelos. Só que eu vou quebrar o plano dela, destruir o plano dela. Sinto muito, I'm sorry for you. Porque eu vou contar para vocês como fazer o seu gato eliminar a bola de pelos sem necessitar usar essa pastinha que expulsa a bola de pelo. Tá querendo faturar o patrocínio da pessoa que escreveu o artigo. Tá? Maneira caseira. Azeite de oliva extra virgem, tá? Uma colher de chá de azeite de oliva extra virgem. Você puxa na seringa sem agulha e joga na boca do gato, tá? Isso pode ser uma vez por semana, no caso, se você não observar a expulsão da bola, tá? Se estiver indo tudo normal, não precisa dar, tá? Porque também esse azeite de oliva extra virgem também favorece a digestão, no caso, e que o gato evacue, né? Normalmente, se tiver com o intestino constipado, né? Ou fezes muito endurecida, que provoque uma certa prisão de ventre, ou um desconforto nessa hora, você pode dar também uma colher de chá de azeite de oliva. Tá? São coisas que nós criadores usamos há muito tempo, mundialmente, e funciona. É uma receita caseira, eu não sou veterinário, então não estou receitando remédio. Isso é uma receita caseira, tá? Que funciona muito bem mundialmente em todos os criadores, para todos os criadores sérios, tá? E você não precisa gastar dinheiro comprando uma pastinha que expulsa o bola de pelos. Tá? Azeite de oliva extra virgem, uma colher de chá, tá? Se você observar que não está expulsando ou que está com prisão de ventre, funciona para as duas coisas. Pronto, estraguei o plano dessa pilantra, da pessoa pilantra que escreveu aquele artigo, tá? E vamos falar de uma coisa mais séria agora, as consequências espirituais, tá? De alguém que já passou e posso dizer, a vida continua. Eu tive um AVC, fiquei 8 horas apagado e eu vi o outro lado. Então eu sei, a vida continua. E todo o mal que fazemos na Terra, nós seremos responsáveis por isso. E fazer mal não é só matar alguém, não é só roubar alguém. Também é passar uma informação que provoque em uma outra pessoa sofrimento mental por um sentimento de culpa, por ter errado alguma coisa. Ou um gasto financeiro, né, que vai fazer falta na sua própria alimentação. A alimentação do gato, por exemplo. Às vezes a pessoa gasta comprando essas coisinhas, né, que essa outra pessoa está querendo patrocínio, e ela falha com ela mesma na hora de comprar um remédio para ela, para sua própria saúde, para a saúde do próprio gato, de repente, ou do cachorro. Porque gastou preocupado em fazer melhor uma informação passada, onde quem passou a informação só teve interesse financeiro. Tá? Nós devemos ter interesse em fazer o bem ao próximo, porque o bem que nós fazemos ao próximo, ele retorna para nós. Fazemos muito mais para nós do que para o próximo. Tá? Por isso que eu não estou nem aí para patrocínio e vou passar informações erradas. Porque sabe o quê? Eu não preciso de curtidas, de compartilhamento, não preciso de nada disso. Porque um criador sério, uma criadora séria, ela não tem filhote, ou ele não tem filhote, como eu não tenho, um ano inteiro. Isso não é uma fábrica. Isso não é uma indústria de produção de filhotes. Os filhotes são ocasionais. Então, trabalho pela perpetuação. Então, os filhotes são ocasionais. As mães têm descanso e tudo. Então, não adianta ter muita procura, muita divulgação com um monte de gente querendo filhote, quando você não terá filhote para todos eles, porque não é uma produção. Não é uma fábrica de filhotes. Quem faz questão de estar fazendo muito, tendo muito curtida e muita divulgação e tá correndo, é a fábrica. Então tá fazendo filhotes à torta e à direita. Então, isso aí é esquisito. Tá bom? Então, azeite de oliva extra virgem, uma colher de chá, para facilitar, caso precise, do seu gato expulsar a bola de pelos. E ele tem que expulsar, sim. Volta e meia você tem que encontrar na sua casa aquela linguicinha de pelos, tá? Ou ele ali tentando dar uma tossidinha, fazendo um movimento lá de retorno, de refluxo, para poder expulsar essa bola de pelos. Tá? O que essa outra pessoa escreveu nesse artigo é balela, é com intenção financeira, a despeito da saúde do próximo, porque causa problemas de culpa, por não poder ver muitas vezes investir esse dinheiro, que essa pastinha é cara, né, dita por importada. Então você não é só responsável quando você faz um mal direto a outra pessoa. Você é responsável também quando você faz um mal indireto a outra pessoa. E a vida continua e você será responsabilizado por isso. Não adianta. Não importa se você tem poder demais nesse país, em qual posição nessa escala de poderes no país, por exemplo, você esteja enquadrado, isso não importa. Tá? Após, né, a vida após, né, desencarne, ela continua e você é responsável pelos seus atos. Nada vai importar se você teve grana demais ou teve poder, uma escala do governo, por exemplo, não vai importar.
Após o desencarne, nós somos todos exatamente iguais, independente de religião, de cor de pele, de posição financeira, de status social. Nós somos todos exatamente iguais, embora que a diferença vai estar no bem que você fez. Quanto mais bem ao próximo você fez, mais luz você terá, mais evoluído você estará para poder seguir esse caminho após, que é a verdadeira vida. Então, pensem antes de escrever qualquer besteira por aí, ou falar qualquer besteira. As consequências, você é responsável.